Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre adoção. O que mudou nos últimos anos? Como funciona o chamado Cadastro Nacional de Adoção? E afinal, por que tantas pessoas ainda passam anos à espera do filho ou da filha que quer adotar? Se tem tanta criança para ser adotada e tanta gente querendo se tornar pai ou mãe dessas crianças, o que é que emperra esse processo? Veja os destaques do programa. Se você fosse adotar uma criança e descobrisse que essa criança tem um irmão no mesmo abrigo, você adotaria os dois? Uma casa simples que fica na periferia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Há menos de um ano funciona aqui o projeto República Jovem. Para cá são enviados jovens que moravam em abrigos e que completaram 18 anos, tiveram que sair de lá. Muitos desses jovens chegaram a ser adotados, mas foram devolvidos pelas famílias aos abrigos. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o país, mas apenas pouco mais de 5 mil estão aptos a serem adotados. Ao longo do programa, a gente vai tentar entender por que isso acontece. E Clarice, o que você traz das redes sociais? Os pais que querem adotar têm muitas dúvidas? Tem, eles têm muitas dúvidas e muita gente não sabe nem por onde começar. Ao longo do programa, eu vou ler as mensagens que chegaram. A gente vê, né, Roberta, que essa é uma gestação que pode durar anos. Já foi determinado que o dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Mas será que há motivos para comemorar? A gente ouve falar muito em lentidão nos processos. Então vamos saber quais são as histórias dessas mães que vieram até aqui hoje. Estão aqui a Luciana, a Mariana e a Eliana. E você é o Magno? Cadê a mamãe, Magno? Tá aqui. Quantos filhos você tem, Luciana? Dois. São gêmeos. O Magno e a Bárbara. A Bárbara está ali desenhando, toda concentrada. Que bonitinhos. Eles estão com quanto tempo? Eles estão com 2 anos e 10 meses. Ó, olha o do Hulk. É. Ó, tomando do Hulk. Quer tomar água? Se quiser tomar no da tia, pode também. Do Hulk. Legal. Eles estão com 2 anos e? 10 meses. E quando eles chegaram, eles tinham quanto tempo? Eles estavam com 9 meses. 9 meses. E 9 como é que meses. foi? Você está gostando daqui, né? Pode brincar. Papo de mãe é assim, né? Sempre interrompe. Você já se acostumou, né? Sempre interrompido pelos filhos. A gente conversa e olhar na cara, porque tem que olhar para ver se eles não estão E como é que foi, assim, todo esse processo? Desde o momento em que você e seu marido decidiram adotar até concretizarem esse sonho? Na verdade, a gente já tinha esse desejo, né? Desde que nós casamos, na verdade, a gente já tinha esse desejo de adotar. E aí, quando eu soube que, de repente, eu não ia poder ter, o médico até falou, Luciana, vamos fazer um processo, vamos fazer um, né, que eles falam, você não quer um tratamento e tal. E eu falei, não, imagina, eu já ia fazer, né, a adoção. É mais natural que eu já parta para isso, sem nenhum problema, sem nenhum... Era muito bem resolvido para você. Muito bem isso, resolvido, eu não tive... De não ter uma gestação. Não, assim. tanto que assim, eu até falei para o meu marido, falei, vamos ver a papelada, como é que funciona, onde que a gente vai, o que tem que fazer. E me fala uma coisa, desde o momento em que você e seu marido decidiram, nós vamos adotar, até as crianças chegarem em casa, quanto tempo durou isso aí? Olha, isso foi mais de 2 anos. E como que é essa espera? Eu acho que assim, a gente quer muito, né? Na verdade, a gente sempre quer demais. Uma coisa que eu achei que é importante, que às vezes facilita muito, por exemplo, é o grupo de apoio, né? Que eu acho que é importante você ir. E a outra coisa que a psicóloga que atendeu a gente tem que passar um perfil, né? Quando a gente tem que juntar a documentação e tal. E a psicóloga que ajudou a gente nesse processo, ela falou assim, Luciana, faz esse processo como se fosse a sua gestação. Só que acaba sendo uma gestação de 2 anos, Você não por exemplo, sabe. né? Então ela falou assim, vai arrumando aos poucos o quarto, nasce, né? vai fazendo as coisas muito lentamente, vai trabalhando isso dentro de você, porque assim, na hora que a criança chegar, assim, você não vai ter aquela barriga para se preparar. Você tem o começo e o fim, né? Você não é. sabe quando que Você não esse processo sabe. vai terminar, né? Eu acho assim, a gente foi montando o quarto, foi fazendo tudo e tal. Quando acabou, deu aquela coisa, né? Então, E a porque você cria uma criança? expectativa, né? Fica, mas aí a gente olhou um pro outro e falou assim, Deus sabe. E quando Então, você soube que eram gêmeos? Aí eu caí.
Sempre pergunta, né, para as mães, e aí quando você soube que eram gêmeos? É porque a gente esperava que foi, fosse assim, um de essa cada notícia? vez, na verdade. Para eles, eu acho que é uma segurança muito maior do que, sabe? Se eu falar, nossa, eu tenho irmão aqui, tenho irmão ali. Então, assim, pra gente Que é gostoso, muito né? compensador saber que a gente tá com eles e que eles são realmente um encarne. Né? Ai, que gostoso. Então, daqui a pouco você conta mais a história deles. Tá bom. A gente vai conhecer agora a Mariana, que é mãe de primeira viagem, né, Mariana? Totalmente. E recente, né? De recém-nascido. Muito recente. A sua filhinha tá com quanto tempo? Tá com 2 meses. De graça. Total. Está dormindo bem? Cada 3, 4 horas tem que acordar, trocar a fralda. Mas é uma delícia. Eu faria tudo de novo e de novo e de novo. Como que ela chama? Júlia. Júlia. E como é que é a história da Júlia? A história da Júlia é um pouquinho diferente do caminho que você trilhou. Fomos ao fórum quando decidimos. Era uma coisa que eu e meu marido queríamos. Quando solteiros, a gente depois descobriu que ele pensou lá na frente, quando eu casar, eu quero sim ter um filho biológico, um adotivo. E quando eu descobri isso, falei, nossa, perfeito, eu também. E aí, quando a gente resolveu tentar engravidar, tivemos algumas perdas. Eu falei, bom, para tudo, vamos tentar um outro caminho. E aí fomos procurar saber qual era a documentação, onde iríamos, enfim. Fizemos todo esse processo, que levou quase 3 anos para o juiz dar o famoso deferimento, bonitinho, entrevistas com psicólogos, assistente social. Mas a sua filha já está na sua casa, Sim, né? já está na nossa fazendo casa, a vocês guarda passarem é noite nossa. sem dormir. Tudo, desde 2 dias de vida, nós estamos com ela já em casa. Ai, que gostoso. Olha que lindo! E você trabalha, Mariana? Sim. E você teve direito à licença maternidade e tudo? Parte, né? Parte. A gente dá um expediente mais curto, né? Não tão mais, né? Tempo fora de casa, enfim, eu tô retomando Depois a gente agora vai falar devagar. porque tem direito, né? Tem, são os direitos, né, dos Tem os pais mesmos adotivos. direitos, né? Quando a criança é bem pequenininha, tem o mesmo período de licença. Acho que independentemente da idade. Hoje existe Daqui a pouco a gente vai saber até dos É. especialistas, tá? Que inclusive vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Ai, muito bom. Antes disso, vamos conhecer a Eliana. Eliana, você tem quantos filhos? 4. 4. Os 4 adotivos? 4 adotivos. A gente pergunta porque é o tema do programa, mas eu já achei muito bonito uma mãe dizer também que são meus filhos, né? Ela não chega e fala assim, ó, esses aqui são meus filhos biológicos. Você não fala, esses aqui são meus filhos adotivos, né? E também tem um quinto aí que é o seu livro, é isso? Não deixa de ser, né? Mostra uma pra obra. gente, empresta aqui que eu vou mostrar pra Candinha. Eu já ia chamar a Candinha de Lula. Vou mostrar aqui pra Candinha o seu livro, O Quartinho Solitário, uma história sobre adoção baseada em fatos reais. Quando que você escreveu o livro? Então, eu escrevi quando eles estavam, assim, com uma faixa de 5 anos. Na verdade, assim, eu adotei os 3 primeiros, que foram 3 adoções de recém-nascido, e depois adotei a Rebeca, que estava com 5 anos e meio, e ela tinha diferença de 10 meses da Hannah, que era a minha caçula, que eu tinha feito a adoção de recém-nascidos. E o Quartinho Solitário, ele nasceu assim que eu queria deixar um legado para eles, né? Que um dia, sei lá, eles pudessem ir ao livro e ler a história e entender tudo que se passou comigo. E assim, ficou muito carregado de emoção, porque eu era muito emotiva, né? Não sei como é que estão as meninas aí, mas tudo eu chorava. Em reunião de pais, chorava. Como todas as mães, né? Não, mas eu chorava demais. Às vezes é até mais. Depois, porque a quando eu expectativa escrevi é o tão livro, grande. aí as pessoas é que choram. Elas viram. Porque ficou muita carga emocional aí. Como né? chamam seus filhos? O mais velho tem 23 anos, se chama Eber. O de 21 chama Arnon. Depois tem a Hannah, de 19, já fez 20. Que é tudo uma escadinha, né? E a Rebeca com 19. Nossa, mas você foi corajosa mesmo de Ou ter doida, essa né? escadinha. Porque eu tenho um pouco uma escadinha, todo mundo fala, nossa, mas você foi rápido, não sei. Então, por quê? Como é que é a sua Acho que história? era demanda reprimida, né? E o fato dos 3 primeiros serem recém-nascidos era uma vontade sua? Que eu acho que às vezes tem que ser, às vezes não, eu acho que a vontade tem que ser respeitada, né? Porque também acho que a gente tem que pensar com que a mãe certeza. que adota, ela já não passou pelo período de gestação, né? Nem por isso será menos mãe do que a que é mãe biológica, em hipótese alguma. Mas, por outro lado, às vezes tem o desejo de ter um bebezinho e tudo mais. Como é que é essa decisão de optar Então, por um eu tinha uma recém-nascido? certa flexibilidade, mas aconteceu do Weber chegar com 11 dias, o Arnon com 2 dias e a Hannah com 6. Aconteceu.
Apareceu, a gente foi lá e pegou, né? E a menor veio com 5 anos. Veio com 5 anos e meio, que é uma realidade totalmente diferente das primeiras 3 experiências. E olha, nem todas as crianças que moram em abrigos podem ser adotadas. Nos casos de abandono, primeiro a criança passa por uma tentativa de ser reinserida na família biológica. Para nos orientar nesta conversa, estão aqui a psicóloga judiciária da Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, em São Paulo, Maria Cristina Costa Couto. Obrigada pela participação. E o advogado Antônio Carlos Berlini, presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo. Obrigada pela participação. O doutor trouxe essa cartilha, a gente falou aqui que muitas pessoas querem adotar, muitas pessoas pensam em adotar, mas não sabem nem por onde começar, né? Acho importante essa cartilha aqui, que responde várias dúvidas das pessoas, né, doutor? Fala um pouquinho da cartilha para a gente. A cartilha tem 147 perguntas e respostas que foram elaboradas pela Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB aqui de São Paulo. E essa cartilha ela se dirige não só aos pais que já adotaram, aqueles que querem adotar, mas também aos profissionais, né, da área social ou mesmo da área de direito. Os telespectadores do Brasil todo têm acesso à cartilha. Ao Brasil inteiro. www.oabsp.org.br. E doutor, então vamos esclarecer para as pessoas que têm dúvidas, qual o primeiro passo para quem quer adotar uma criança? Tem que se dirigir à Vara da Infância e da Juventude mais próxima da sua residência, aqui em São Paulo, em um dos foros, né, regionais, ou na sua cidade, na sua comarca. No Brasil todo? No Brasil todo, né, se dirigir à Vara da Infância e da Juventude e procurar lá, se tiver um setor técnico, né, composto de assistentes sociais e psicólogos, e expor ali o seu desejo de adotar. Doutora, a gente falou de 40 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos em todo o país, mas apenas pouco mais de 5 mil estão aptos a serem adotados. Essas outras crianças que vivem em abrigos e não estão aptas a serem adotadas, o que acontece com essas crianças durante esse tempo, se elas existe a tentativa delas serem reinseridas na família, mas elas ficam muito tempo nesse processo, isso não é ruim para a criança? O que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte, quando uma criança não pode mais estar na sua família de origem ou na sua família largada, é o Estado quem tem que agir sobre aquela situação emergencial, retirar, né, essa criança daquele estado de perigo onde ela possa estar e colocá-la a salvo, né, em uma instituição de acolhimento. Antigamente era chamado de abrigo, hoje em dia não se fala mais abrigo. É uma instituição ou entidade de acolhimento. Ali, então, é uma situação emergencial, provisória, e todo o Estado e a rede de serviços públicos vai procurar, então, entender e solucionar os problemas da família para que ela possa retornar. A gente sabe que muitas vezes esse processo é demorado. Tem É um prazo? muito demorado. Tem um prazo para isso ou pode durar anos? Pode durar anos, entretanto, a Lei 12.010, que veio agora renovar o Estatuto da Criança e Adolescente, coloca um prazo aí de 2 anos. Mas você reestruturar, reformular, reprogramar uma família, reestruturá-la para que a sua criança retorne àquela família de origem, é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Até queria saber da Maria Cristina, você trabalha com as crianças, inclusive com essas que estão nas, como é que fala agora? Instituições de acolhimento. Nas instituições de acolhimento, né? E também com os pais que querem adotar. Antes, para começar, eu queria saber, não se estende muito o sofrimento dessa criança, porque ela é retirada da família que tem um problema. Aí fica esse processo que pode durar anos de reinserir a criança na família. E muitas vezes a criança que é um bebê passa a ser um adolescente, não sei, se for tanto tempo, né? E, então, como é que é? Isso tudo não tem um desgaste, não vai estendendo aí o sofrimento, até para a criança que cria uma expectativa, dependendo da idade, de ir para uma nova família, ter uma nova vida? Quando a criança é encaminhada para a instituição acolhedora, nem todas são proibidas da visita da família de origem. Né? Por mais que tenha sido maus tratos, violência, abuso, ela acaba sendo quem sofreu novamente, né, maus tratos e violência, porque ela foi afastada da família. Pior que seja a família, é um choque você ser afastada. Né? Mas, a princípio, quando ela vai para o abrigo, é aquele trabalho inicial de uma reintegração familiar. Então, se existe a possibilidade da família poder visitar, então essa criança ela vai recebendo visita, sim, dos familiares, da mãe, do pai, tios, avós, padrinhos. Não precisa ser a família só biológica, pode ser a família externa,
extensa, né? Família por consideração, se tiver uma madrinha de batismo que considera, essa madrinha pode visitar, pode pleitear a guarda dela. E nesse período de 2 anos é o período mais ou menos previsto para que ela saia do abrigo e volte para a família. Então, neste período não é trabalhado com ela a adoção. É trabalhada a reintegração familiar. E quem determina se aquela criança vai estar, não sei se o termo é esse, apta à adoção, é isso? Aí é a justiça que tira o pátrio poder, ou o poder familiar? Que agora... O poder familiar, que antigamente era chamado de pátrio poder, né? O poder familiar, para que o juiz possa destituir os pais do poder familiar, ele tem que ter toda a certeza do mundo de que aquela criança não possa retornar à sua família extensa, à sua família largada. Então, daqui a pouco a gente vai pedir para o senhor explicar por que a conta não fecha isso. Tem tanta gente querendo adotar, enfim, porque eu tenho que chamar o bloco, tá legal? E daí a gente já começa o próximo bloco falando disso. Eu quero entender também se está certo a gente dizer que tem uma fila de espera, que acho que não é exatamente uma fila, né? Então, daqui a pouquinho, olha, a conversa continua já já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Se a senhora fosse adotar uma criança e descobrisse que essa criança tem mais um irmão, uma irmã, enfim, no mesmo abrigo, a senhora adotaria os dois? Se eu tivesse condições financeiras, sim. Se eu tivesse condições financeiras. A senhora acha que existe muito preconceito na hora de se adotar uma criança? Sim. Principalmente com idade, cor, essas coisas assim. Por que você acha que as pessoas têm tanto preconceito na hora de adotar? Eles geralmente querem crianças de pele branca e bem novinhos. Por que será que existe isso? Olha, eu acredito que é por causa dos antecedentes dos pais mesmo, né? Não sabe como é que quem são os pais, aí podem ter dificuldade depois. E agora a gente conta também com a participação da Maria Beatriz Amado Sete, que tem 3 filhos, né, Maria Beatriz? Exato. E ela é coordenadora da ONG Projeto Acolher. Explica pra gente o que é o Projeto Acolher. O Projeto Acolher é um grupo de apoio à adoção que recebe pessoas interessadas em adotar, pais adotivos, candidatos de adoção, e que se reúne para conversar temas referentes à adoção. Esse apoio que a gente estava falando no primeiro bloco, que é tão necessário, né? Um pouquinho dessa conversa, que elas estavam contando as histórias, né? E que a gente tem, assim, que acontece, que as pessoas vão contando suas histórias. Que precisa mesmo, porque é um momento difícil, de muitas dúvidas, né? Primeiro tem a questão da gestação adotiva, que a gente nunca sabe quanto tempo dura. E é difícil lidar com essa ansiedade, né? E assim, a adoção é um tipo de filiação tão legítima quanto a biológica, mas ainda tem muitos preconceitos. Né? Interessante esse preconceito que ela coloca aqui, né? O preconceito da genética, quer dizer, como que se as coisas, como se o comportamento fosse transmitido via genética. Não, absolutamente, não tem nada a ver. Como você falou, a gente não acredita nisso. Intelectualmente não, mas ainda faz parte de uma crença muito presente. E assim, mil assuntos. Quem inicia esse processo de adoção, ele tem muitas dúvidas, assim, se quer um bebezinho, porque o que a gente vê, assim, que na maioria das vezes quer um bebê, quer uma criança sem irmãos, que acha que vai ser mais fácil, acha que é mais fácil criar um bebezinho, não uma criança de 5 anos. As pessoas chegam com muitas dúvidas, assim? Acho que as pessoas chegam com muito desejo, né, de ter essa criança, que você falou, um bebezinho pequenininho, né? E porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que busca a adoção tem uma questão de fertilidade, então já percorreu o caminho de tentar engravidar, ou nem percorreu, mas tem essa questão, né? Então, pensa que através da adoção, pensa e pode conseguir, né, ter esse filho tão desejado. Aí a pessoa começa a perceber que as crianças que estão para adoção não preenchem esses requisitos. E por isso que essa fila talvez tão grande, né? Porque existe uma discrepância muito grande das crianças que estão para serem adotadas e dos candidatos à adoção.
Eu acho que os grupos de apoio à adoção, e não é só o Projeto Acolher, hoje no Brasil, acho que deve ter uns 100, né, Carlos? 150, por aí, 150. Existe um movimento de apoio à adoção, existe uma associação nacional de grupos de apoio à adoção, e aliás também agora estadual, né, que lutam para conseguir mudar a mentalidade, essa cultura, que a adoção seja voltada para a criança e para o adolescente, né? Não para satisfazer um desejo de ter um recém-nascido. Não entendi. Embora também tem essa questão que também cabe dentro disso, né? Claro, tem que ser muito bem considerado. Né? E o que diz a lei em relação aos irmãos? A lei protege que eles continuem juntos e isso, de alguma maneira, também pode ali retardar mais o processo de adoção? Em verdade, a prática cotidiana, né, das varas de infância e juventude, né, já previam que realmente os irmãos não fossem separados, que não precisasse desvincular biologicamente nem afetivamente essas crianças em diversos grupos, ou diversas famílias, vamos dizer assim. Né? Só que a lei realmente veio sancionar algumas boas práticas, entre elas essa da não separação dos irmãos. Não é que seja, digamos assim, tácito e proibido a separação. Se não houver a possibilidade de colocação de 5, 6 irmãos numa mesma família, o que é que você vai fazer? Deixar todos eles dentro de uma instituição de acolhimento? É claro que não. Então, tudo é visto a partir do ponto de vista do interesse e da necessidade, do interesse superior daquela criança. Essa demora é só por essa questão de exigência da idade da criança, tá? Ou é porque o processo é lento mesmo? A fila de espera, então, ela é exatamente proporcional a 2 fatores básicos, em meu entender. O primeiro é aquele, sim, claro, que cerca de 90% até 93,5%, que foram os últimos levantamentos feitos pelo Tribunal de Justiça por volta de 2008, 2009, 93% dos pretendentes queriam crianças até 5 anos. Né? E é o que se diz, que geralmente o perfil do casal nacional ele é muito restritivo. É da criança pequena, da criança de sexo feminino, é da criança sem irmãos, sem problemas físicos ou mentais. Digamos que isso, não é, possa também vir a ser colocado como um fator. Mas não é só esse, mesmo porque os grupos de apoio à adoção têm feito um trabalho maravilhoso, alargando o horizonte dessas pessoas que querem adotar. Não é? E o outro é aquilo que você disse, a própria máquina do judiciário, a burocracia, não é? O próprio atendimento ao cidadão, que não é só nos casos de adoção, a prestação judiciária no nosso Brasil, ela é emperrada, é uma máquina lenta, é uma máquina que não anda. Imagina as crianças, como fica a cabeça dessas crianças, que à medida que elas vão crescendo, acho que vai ficando mais difícil para elas serem adotadas, não é? Isso deve, a chance, isso deve mexer com a cabeça delas. Estou com 8 anos, e elas vão criando essa consciência, né? O pretendente, quando ele vem ao fórum, ele passa pelas avaliações, ele se cadastra, pode demorar o tempo que for. Ele escolhe o perfil que ele quiser. Ele pode escolher se a mãe usa droga, se não usa droga, se usa álcool. A gente respeita isso. Se é adoção interracial, se não é, a gente respeita. Acho que isso tem que ser respeitado. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, mas aquela criança vai chegar. Essa garantia eu dou. Agora, para uma criança de 10 anos que vem para adoção e a gente vai conversar com ela sobre adoção e ela quer ser adotada, eu não posso dar essa garantia para ela. Você pode dar garantia para os pais, pode demorar, mas o pai que chega e fala, eu quero um recém-nascido, pode demorar 3, 4 anos e vai chegar. E aí como fica essa criança? E essa criança dos 10 anos? A criança dos 10 anos, que está esperando pela mãe, né? Isso, está esperando para ser adotada. Às vezes é uma criança que é o melhor aluno da escola, é uma criança que aprende a tocar instrumentos musicais, que é inteligente, né? Que apesar de ter vivido uma situação anterior de maus traços, de negligência, ele conseguiu, dentro das possibilidades que lhe foram oferecidas, de ter um suporte emocional, de conseguir lidar com aquela situação, né? E acho que o mais importante, assim, quando ela está na instituição de acolhimento, às vezes costuma pensar,
fica lá parada, o que faz uma criança que está numa instituição? Né? Não fica parada, a vida dela continua. Claro. Né? Então é encaminhado, é feito acompanhamento dela também lá na vara da infância, é acompanhado, é encaminhado para terapia, se for Porque o deve ser muito caso. frustrante, né? Muito difícil. Eu já No fiz. entanto, a gente até consegue ver uma maturidade emocional maior por parte das crianças do que por parte, às vezes, de um pretendente que, às vezes, por alguma situação, às vezes não foi possível habilitá-lo naquele momento. Não estava, naquele momento, preparado o suficiente para receber uma criança. Acho que depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, né? Quem é que pode adotar, como é que está, se ainda tem muito preconceito também, às vezes uma mulher solteira ou um casal homossexual. Depois a gente aprofunda mais sobre isso. Mas antes eu queria assistir a reportagem da Rosângela Santos, porque é justamente sobre essas crianças que crescem ou que já vêm maiores, né? Porque, olha, nessas instituições de acolhimento, mais de 75% dos 5 mil abrigados têm entre 10 e 17 anos, faixa etária que apenas 1,31% de quem está na fila para adotar está disposta a aceitar. E o que acontece com essas crianças que não são adotadas? Crescem nos abrigos e aos 18 anos são obrigadas a se virar. A repórter Rosângela Santos conheceu um projeto para ajudar esses jovens a encontrar seu caminho. Walter tem 25 anos, passou boa parte da vida em abrigos para menores. Muito pequeno foi adotado, mas com 12 anos foi devolvido ao abrigo. Nunca mais encontrou uma família. Quando você foi adotado, por que você acha que não deu certo a adoção? Família, né? Os filhos deles. Não aceitava muito. Quantos filhos eles têm? Tem um casal. De filhos biológicos? É. Daí no começo, quando eles adotaram, os filhos deles não concordaram, não aceitaram muito a ideia. Ele perdeu contato com os pais adotivos, tem irmãos que vê muito pouco. Depois que você foi para o abrigo, assim, você ficava desejando que uma família aparecesse e adotasse você de novo? Ah, eu ficava desejando voltar para a família adotiva de novo. Minha esperança era de eu voltar com meus pais adotivos. Quando completou 18 anos, Walter não tinha para onde ir. Ele morou só, né? Ele morou só uma temporada ele ficou na rua, então ele ficou em programa de atendimento, né? Hoje, Walter está vivendo nesta casa na periferia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A casa é do projeto República Jovem e Qualificação Profissional e é usada por quem precisa deixar o abrigo, mas não tem onde morar. O projeto paga a água, né, a luz, o aluguel e ele tem uma bolsa alimentação. A gente dá um dinheiro, né, para ele comprar os alimentos. O tempo para ficar aqui é decidido pelo projeto. A gente está fazendo uma meta com eles de 6 a 1 ano. A gente faz o papel de malvada na história, porque você tem que dizer para ele, olha, vai, né? Como, acho que e sem medo de dizer não, porque ele sabe que ele passando a porta ele não vai ter mais ninguém, ele vai estar por si só. Quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ser, não é? Na casa hoje mora também um outro jovem. Eles cuidam de toda a organização e limpeza. O programa tem parcerias que ajudam esses jovens a procurar um emprego? A gente tem parcerias com o Centro de Recrutamento do Trabalhador da cidade. Na Fundação Criança tem um núcleo de oportunidade e inclusão, né? Muitos jovens já fizeram parte de outros projetos que recebem bolsa, né? Auxílio. Então, você vai trabalhando todas as possibilidades, né? Walter tem dificuldades para aprender. Ele já trabalhou no almoxarifado de uma empresa e agora está participando de 2 processos seletivos. O que você vai fazer nessas empresas? Um é repositor e o outro é no estoque. Está confiante? As primeiras etapas eu já passei, né? Aí eu pretendo alugar uma casa e morar sozinho de novo. Sua família agora é a que você vai criar? É. Pretendo, né? Agora, isso, doutor, eu fico pensando, a família que adota pode devolver essa criança? Olha, a adoção legalmente ela é irreversível. Uma vez adotado, não dá para devolver. É como o filho biológico, não dá para colocar dentro de novo, não é? Então, quer dizer, juridicamente, não se pode. O que vai acontecer numa devolução depois é que esses pais adotivos terão que ser destituídos do poder familiar.
E eles vão incorrer, talvez, em todas as penas, e agora é uma tendência também do judiciário, fazer com que os pais adotivos, se deixarem os seus filhos, comecem também a se preocupar com eles, por primeiro pagando uma pensão alimentícia a eles, não é? Então, isso é uma coisa muito importante, é uma inovação do judiciário há cerca de 4, 5 anos, e a adoção, se ela é bem feita, se ela é bem acompanhada pelo judiciário, pelo próprio grupo de apoio à adoção, a chance de uma falência adotiva é muito pequena. Mas tem que ser realmente bem acompanhado. Ninguém pode dizer 100%, dar um certificado de garantia de que isso vai dar certo para o resto da vida, como os nossos próprios filhos biológicos. Agora, quem adota tem que ter essa noção, né, de que está adotando para sempre, né? E acho que tem o lado inverso também. Se por acaso essa criança, claro, faz todo um trabalho antes, mas se percebe-se que a criança passa a sofrer naquela família, aí a família pode perder o poder familiar. Claro, claro que pode. Como se fosse uma família, uma família biológica, uma família familiar. Né? Deixa eu saber de vocês. Vocês, quando foram adotar, fazer o cadastro, tudo direitinho, foram o casal, né? Você casada, a Mariana também, a Eliana também. Vocês têm amigos que tentaram adotar, que são solteiros, ou enfim, que têm uma relação homossexual e que daí tiveram mais dificuldade? Vocês já conheceram alguma história assim? Não? E você, como é que é essa questão lá no seu trabalho? A maioria dos pretendentes que vêm são casais, né? Casais heterossexuais. Mas a gente tem um número razoável de solteiros também, né? E também temos casais homoafetivos cadastrados aí nessa fila de espera, já aguardando a chegada da criança. Assim como já tivemos também que já adotaram lá pelo Fórum de Santo Amaro. Isso que eu queria dizer, todos têm direito de entrar e de adotar também, né? Tem sim. São parentes, né? A gente fala, às vezes as pessoas falam, nossa, que coração, né, que vocês têm, adotaram 2 e tal. Mas, gente, vocês estão tão enganados, né? Porque no final quem é adotado somos nós. Né? Se é um casal, lógico, não estou aqui, né? Mas enfim, se é um casal, realmente, será que os dois querem isso? E não é caridade, a gente não está fazendo caridade. Porque não tem como voltar atrás, tem que ter toda a certeza do mundo, né? Exatamente. Eu quero constituir uma família, eu quero ter um filho, né? Se não pode vir daqui neste momento, a gente né, vai buscar os meios para isso. Então, achei fundamental o que vocês falaram, acho que no nosso caso também, eu com meu marido, os dois estavam prontos, preparados, quer dizer, achávamos isso, né? Também isso é muito delicado, mas enfim, estava tudo bastante seguro para essa decisão e quando viesse a criança. Mas assim, alguma coisa que eles tinham uma preocupação que eu notei nos 3, né, e também na Rebeca depois, era como que era a minha mãe biológica, né? Que sempre chamei biológica. Aí eu falei assim, ai, ela era linda. Ai, ela era muito inteligente. Ai, ela era uma pessoa muito especial. Mãe, você conheceu? Falei assim, não, mas não precisa, eu olho pra você. Então, assim, o cuidado, né, que a gente tem que ter. Claro. Porque eles vão pensar, se eu falasse, ela não teve cuidado, ela não pensou, ela não teve responsabilidade, ela não pensou em você, não. Sabe, filho, mas ela não pensou antes de mim. Filho, isso pra mim não me preocupa. Sabe, assim, o presente que ela deixou pra mim é tão grande que eu tenho uma dívida de gratidão com essa pessoa, sabe? E acho que falam muito isso, né? Que é legal ir contando pra criança desde pequenininha, que se é pequenininha, naturalmente, que não pode ter assim uma data, né? Não existe, não existe uma. Eu tenho um grande segredo pra revelar pra você hoje, né? Vem aqui, nossa, seria cruel, né? Fazer isso com uma criança. E daí o segredo, né? Porque daí em novela até que você não é minha mãe, também não é, você é O Papo de Mãe sobre adoção continua daqui a pouquinho. A senhora já pensou alguma vez na sua vida em adotar uma criança? Eu tenho 2 irmãos adotivos. Eu acho que pela experiência que eu tive, minha mãe me ensinou esse valor, né? De que ela educou, então hoje eu sinto mesmo que ela como mãe que educou, que trouxe 2 crianças para um lar, né, na minha casa, eu sinto que a mãe, na verdade, é quem educa, né? E eu acho que, partindo da minha experiência, eu adotaria, sim, com certeza, porque hoje eu tenho meus irmãos como meus irmãos mesmo, e eu adotaria.
A senhora já pensou em adotar uma criança? E a dificuldade que tem, e o obstáculo que tem, todo mundo pensa, eu acho. Mas a dificuldade que eles põem, eles preferem colocar na rua, ver na rua. A senhora já passou por algum problema desse ou conhece alguém que passou por um problema? Conheço alguém que passa por um problema desse. Ela pegou uma criança de 2 anos e que é filho de pessoas drogadas. Mas aí a moça, depois de 2 anos, pegou a menina para criar de volta. Aí ela está tentando pegar, mas por causa da idade, ela não está conseguindo. A gente vê que são tantas questões, tantas dúvidas, as pessoas ainda fazem essa confusão. Pegou lá a criança, depois devolveu. Isso não pode acontecer, né? Isso não. Ai, meu Deus, não pode. Não, acho que pegou a criança e aí a mãe quis pegar de volta. Então, mas como é que é? Não é pegar, né? Esse negócio de falar, eu peguei lá. Uma que pegou antes... aqui, a outra pegou de volta. Tem que passar pela justiça, tem que ir por um caminho legal, né? A adoção sempre é legal. O pegar para criar, isso é ilegal. Ninguém pode pegar simplesmente o filho de outro sem autorização judicial para criar como se filho fosse. Mas e, por exemplo, se eu quero ajudar uma amiga, a amiga não tem condições de criar, ela quer doar o filho dela para mim, para eu tomar conta, eu posso? A adoção à brasileira é crime. A adoção à brasileira é você registrar essa criança como se teu filho fosse. Isso é crime e é apenado com cadeia. Não façam isso. Né? No caso de uma mãe quiser entregar uma criança a você, você tem que, primeiramente, ir até o judiciário, não é? Colocar essa situação ao Poder Judiciário, e é o Poder Judiciário quem vai decidir sobre a vida e o destino daquela criança naquele momento, que é o melhor para ela. Mas porque aquela mãe aquela mulher pode ter a chance de adotar aquela criança mesmo? Casos raríssimos, a depender muito da situação da criança, da família, da mãe. O normal, o comum, o legal é que essa família pretendente à adoção seja já inserida no cadastro de pretendente à adoção e que essa criança seja entregue imediatamente ao Poder Judiciário. Complementando um pouco também o Dr. Carlos, assim, toda mãe que quer entregar o seu filho em adoção, existe um amparo legal para que ela faça isso, né? Então, às vezes, deu entrada no hospital, já grávida, vai entrar em trabalho de parto, a lei prevê até um trabalho durante a gravidez com relação a essa situação, ou se não teve durante a gravidez, vai dar à luz, deu entrada no hospital, ela só comunicar serviço social, enfermeira, que ela quer abrir mão daquela criança, né? Automaticamente o caso é encaminhado ao fórum, ela não vai ser presa por causa disso, ela não vai perder os outros filhos porque ela está entregando. A gente vê muitas mães que abandonam os recém-nascidos, né? Dão à luz e ficam com medo. Deixa no lixo, alguma situação assim. Às vezes até procura algum que é conhecido, que soube por intermédio de terceiros, até porque ela realmente não quer deixar no lixo, né? É importante isso que você falou, de alertar que não é crime, ela pode fazer ela pode. isso. Chegando na vara da infância, como é que funciona a situação? Ela pode até com o bebê lá. Como é que funciona? Vai passar por uma avaliação com a assistente social, com a psicóloga. Nós não estamos ali para julgar a atitude dela em hipótese alguma. É disponibilizado ajuda. O problema é moradia, o problema é emprego, o problema é qual é a situação que está ali desencadeando aquilo. Se ela quiser, ela pode aceitar os encaminhamentos que nos são fornecidos, né? Então, ela também, muito daquelas que entregam o filho em adoção é porque não tem o apoio da família, não tem um apoio da sociedade em si, não tem creche para deixar o filho, então ela toma aquela atitude, né? Então, vamos conversar com os pais que vieram, que estão aqui também, né? Que as mães estão falando bastante. Passa o microfone para ele. Seu nome qual é? Welton. Welton, você é o pai da Bárbara e do Magno. Isso mesmo. Como é que tem sido essa experiência na sua casa? É maravilhoso, né? Isso é sempre uma delícia. A vida realmente muda. Quem quer ser pai, quer ser mãe, independente de ser adotado ou não, tem que estar preparado, né, para o dia a dia. É essa alegria toda. Come bolo, corre para lá, joga as coisas. Né? Vai pro colo do papai. Mas experiência maravilhosa. Vamos conhecer o marido da Mariana, então. Por favor, o microfone. Você vê que aqui é bem sala de casa. Vai chegando mais um, a gente vai acomodando. É gostoso isso, é descontraído e não tem como se controlar, né? Com a criança em volta, a gente aprende que não adianta deixar o copo ali que vai tirar. Até por isso que são de plástico, a gente vai se adaptando, né? E o seu nome qual é? Ronaldo. Ronaldo. E vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos há 8 anos.
E para vocês, como é que foi assim, esse processo da decisão de ter um filho e tal? A gente passou, né, por umas tentativas também do filho biológico, né? Teve algumas experiências aí bastante frustrantes, né? Isso é uma carga, né, psicológica. É muito sofrimento, né? Muito sofrimento, você passa isso, por né? aborto. E a gente começa a ter, assim, os amigos em volta, também tem casos de adoção, e aí você começa a se acostumar com a ideia. Já era uma ideia nossa, né, e similar à de vocês, de falar assim, legal, então a gente tem uma menina e aí a gente adota um menino. E aí a gente começa a ver que, assim, você não tem controle sobre isso. Né? Você não tem controle sobre isso. Né? Aí a gente tomou a decisão de adoção e tal, inclusive uma das etapas, né, que a gente coloca lá no cadastro, né, e tal, para mim, pelo menos, foi uma experiência assim muito pesada, né? Você preencher um questionário e dizer assim, você aceita uma criança com deficiência física leve? Sim ou não? Deficiência física média? Sim ou não? Aí eu falei assim, o que é leve? O que é médio? O que é pesado? Aí eu falei, quem sou eu para escolher? Né? Você começa a ficar, a tua cabeça fica meio louca assim, e fala assim, e se ela vem imperfeita e você está saindo, tropeça, cai e fica tetraplégico? Eu estou sendo meio catastrofista aqui, mas assim, a decisão não é nossa. Né? Para quem acredita em Deus e tal, fala assim, olha, a gente tem que... o amor incondicional começa aí. Né? E aí a gente fala assim, olha, a gente tem que encarar. E fala assim, a preparação. Você não está preparado nunca. Né? Eliana, o seu mais velho está com quanto? Está com 23 anos. 23. Essa coisa da mudança que ocorre com a gente, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu adotei meus filhos, eu não tinha nível superior. Por amor aos meus filhos, por querer dar um bom exemplo, por poder prover para eles toda uma referência melhor, eu fui estudar, hoje eu estou tentando um doutorado na USP. Eu olho para trás e falo assim, gente, jamais eu teria chegado aqui sem o estímulo todos. Que legal. Você está fazendo doutorado do quê? Não, eu estou tentando uma vaga no doutorado em administração. Muitas vezes as mães pensam, vou ter filho, não vou ter tempo para fazer outra coisa. Você vê o seu exemplo, né? Com 4 filhos é que surgiu o tempo e o incentivo, né? Muito legal. Então, assim, o comportamento deles é um grande estímulo para a gente procurar entender, né? A natureza humana. Agora estou fazendo um MBA, estou estudando sobre antropologia, né? Então vem um monte de insights assim. Puxa, por que eles têm esse comportamento? Por que eles reagem desse jeito? E no fim, a sua experiência como mãe deles acabou se transformando na sua profissão mesmo, no livro, nos seus interesses. Hoje eu sou coach, né? Estou começando uma nova carreira aí, que é analista de sistemas. Estou na docência do ensino superior e agora estou começando uma carreira de coach, para até aproveitar todo esse conhecimento na área comportamental que eu fui buscar para entender, principalmente a Rebeca, né? Conta da Rebeca, então. A Rebeca, qual é a história? Chegamos na sua história. Conta a história da Rebeca. Então, a Rebeca, ela chegou aos 5 anos em função de uma necessidade da Hannah e de uma pressão, né, que eles exerceram. Mãe, a Hannah está sem irmãzinha. Mãe, ela está em desvantagem. A gente tem uma, né? E a Rebeca chegou e foi assim interessante. O que mais me chamou a atenção desde o início foi o excesso de expectativa, ou seja, a expectativa exacerbada sobre uma realidade que ela idealizou, que era a família perfeita. O dia que eu tiver um pai e uma mãe, eu não vou mais passar vontade das coisas, eu vou passear para todo lugar, eu vou ter tudo o que eu quero, eu vou ter toda a atenção e carinho dos meus pais. Porque quando ela chegou com 5 anos, os irmãos estavam com que idade? Eles estavam com a Hannah, para você ter uma ideia, a Hannah estava com 10 meses de diferença da Hannah. A Hannah tinha diferença de 3 anos para o mais velho, né? Então, uma faixa de 4 anos. Nossa, é bem escadinha mesmo. E aí ela criou toda essa expectativa que na realidade... Que não pode. Então, assim, também a questão acredito que lá onde ela estava, que no momento chamava-se Casalar, não havia propriedade dela, tudo era compartilhado. Dividido. Então, quando ela chegou, ela não tinha essa noção. Então, assim, ela acabava pegando muito as coisas dos outros, inclusive quando ela ia em outras casas. Isso trouxe também uma certa turbulência nas relações, né? Então, assim, foi... Os irmãos também tiveram que aprender, né, com ela. Para os irmãos também foi uma experiência nova. Eles estavam muito abertos para recebê-la, né? Tanto que quando eu, às vezes, chamava a atenção dela e ela chorava, eles vinham me indagar. Por que você está fazendo a irmãzinha chorar? Assim, filha,
filha, eu estou explicando que um pedacinho da mamãe é do Éber, um pedacinho é do Arnon, um pedacinho é da Hannah e tem um pedacinho dela. Ela pode ficar com o meu pedacinho. Então, assim, eles foram muito abertos, né? E assim, como eu estava conversando até com o Dr. Carlos, que a dificuldade, assim, na época não havia tanto esse... muito tempo atrás, né? As coisas ainda estavam engatinhando nesse setor e a gente não encontrava um profissional, pelo menos dentro das minhas posses, que pudesse dar essa orientação. Então, assim, foi uma coisa sofrida. Agora, que eu não me arrependo de ter a Rebeca, jamais. Ela é um presente para mim. Ela está com quantos anos? Ela está com 19. Está com 19. Então, assim, é um caminho difícil, mas que com apoio, com conhecimento, a gente consegue ir percebendo, né? Essa necessidade também dela resgatar o que ela perdeu. Ela chegou com 5 anos e meio, então ela na cabeça, no imaginário dela, eu sou menos amada porque eu não cheguei recém-nascida. Então ela acaba a criança tendo comportamentos para resgatar. Então ela faz arte. Ela quer mamar no peito, ela quer tomar mamadeira, ela faz... E ela já tinha uma memória, né, da vida da família anterior. Ela chegou a ficar quanto tempo? Ela ficou com 2 anos e meio com a mãe, foi tirada, né, foi para uma casa... Então ela não tinha tanta memória de uma convivência em família, era mais do lar onde ela estava morando. E lidar também com essa raiva que ela tinha da mãe, né, e... Filha, você não precisa, né, não responsabilize, porque de agora em diante você tem o seu poder de escolha, né? Você não precisa depender mais desse passado, dessa coisa. Clarissa, tem mais alguma coisa aí pra gente? Tem a Juliana Castro, de Muriaé, Minas Gerais. Ela conta que sempre teve vontade de adotar e nos planos dela ela queria ter 2 filhos biológicos e um adotivo. Mas o marido nunca gostou da ideia. Ela já esteve grávida por 2 vezes, mas acabou perdendo o bebê. Mas a vontade de adotar permanece. Ela termina dizendo: nosso casamento acabou esfriando muito, não apenas pelo que aconteceu, mas pela divergência de opiniões. Penso muito também se devo inseminar e se devo fazer isso tendo ele como parceiro. Primeiro, porque não sinto essa necessidade para me realizar como mãe. Já ele só se realizará como pai se for um filho biológico. E segundo, porque não me comprometeria com algo tão sério apenas para agradar alguém. Enfim, que vou adotar uma criança, tenho plena certeza. Se meu casamento vai sobreviver a esse desejo, nem tanto. Só para fechar, eu queria, acho que uma coisa que a gente podia comentar, a adoção por casais estrangeiros de crianças brasileiras. Tem alguma diferença no processo? Eu tenho a grata satisfação, né, a honra de ser representante de um organismo internacional que atua aqui no Brasil na área da adoção internacional. São poucos os organismos e o Brasil ratificou tratados internacionais importantes nas últimas décadas para regulamentar a adoção internacional. Mas vamos pontuar, a adoção internacional tem um caráter subsidiário. Ela só vale e ela só é importante e ela só é realmente legal quando essa criança já foi tentada a colocação dela em uma outra família nacional. Em não havendo nenhuma família nacional brasileira interessada na adoção desta criança, aí então vai-se atrás do casal internacional. Importante aqui para quem não sabe, para mulheres que querem adotar, mães adotantes, tem o direito a 120 dias de licença maternidade, independentemente da idade do filho. Então, tem direito. E isso é uma novidade, né? É recente essa determinação, É uma né? novidade, sim. O pai adotivo também tem direito à licença paternidade? Se você brigar bastante na justiça, sim. Ainda é um outro passo, né? É outro passo, nós não chegamos lá ainda. Nós vamos chegar, né? Vamos. Fofinha. Então, olha, obrigada a todos por terem vindo. É uma pena terminar o programa. Nós passaríamos aqui horas conversando com vocês. Não, e tem muita informação, né? Muita coisa importante. Estão sempre convidados a voltar aqui ao programa, tá bom? Então, vou passar uma última rodada. Curtinha para quem quiser mandar beijo, divulgar site, alguma coisa. Ou deixar um recado para os filhos para quando crescerem. Fica à vontade. Não, gente, nem sei. Ah, você entrou bem no da Disney, ó. Já tem até som, ó. Doutor, tem algum site para deixar para quem tiver mais dúvidas, quiser esclarecer? A cartilha, vamos lembrar da cartilha. Sim, eu queria
Por último, lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paulista, né, imprimiu esta cartilha que está à disposição, inclusive, no próprio site da OAB. Se você tiver dúvida, vai lá, recorra a essa aqui e lá também tem o nosso endereço para que você possa nos mandar um e-mail. Qualquer dúvida, você que é profissional de qualquer área, não é, porque a adoção é interprofissional, né, nós temos todas as nossas profissões aí em torno da própria adoção. Você que é pai adotivo, você que é estudante de psicologia, serviço social, direito, precisamos de muita gente que escreva, como a gente estava dizendo, né, Eliana? Que escreva livros, que escreva sobre adoção. Entre no site www.oabsp.org.br. Lá você vai encontrar a gente. Obrigada. E você, Bia, pode deixar o site do projeto? Eu vou deixar primeiro o telefone, que é 2577-0238. 11, né? que é São Paulo, né? São Paulo, 11. Qualquer dúvida pode ser também via e-mail, projetoacolher@gmail.com, e o blog que é projetoacolher.blogspot.com.br. Tá? Então, a gente está disponível, se as pessoas tiverem dúvidas, a gente tem um plantão, inclusive, caso as pessoas às vezes tenham uma situação difícil referente à adoção, pode ligar. Como nós somos voluntários, às vezes pode não atender na hora, mas deixa o recado. Deixa o recado que a gente vai atrás, tá bom? E o seu livro, Eliana? Então, a edição está esgotada, né? Mas vocês podem mandar um e-mail para mim que eu mando em PDF. O e-mail é elianagavioli@yahoo.com.br. O Gavioli é com L só. Tá bom, obrigada. E a Mariana? Quer deixar um recado para a Júlia? Beijinho, filha. Aliás, você precisa voltar logo para casa, que ela está esperando, né? Tá bom, obrigada. E você quer divulgar algum site? Não. Eu agradeço por ter vindo. Quer deixar um último recado para os pais aí, para quem está pensando em adotar? Eu acho que é importante para quem está procurando a adoção é entender também que o trabalho da Vara da Infância e Juventude é um trabalho voltado para as crianças, né? Então, assim, o nosso trabalho não é procurar filhos para quem está entrando no cadastro de adoção, é procurar pais para as nossas crianças. Eu acho que aí já faz toda a diferença. E olha, a gente fala tanto deles, né, tanto das crianças, que no próximo programa a conversa vai ser só com eles, os filhos. O que será que eles pensam de pai e mãe? O que passa na cabecinha deles? Então, o nosso programa de Natal vai ser um Papo de Filho. Saiba mais sobre o Papo de Mãe. Acesse www.papodemãe.com.br. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. O programa foi ótimo. A conversa vai ser... Espera só um pouquinho. O que a gente percebeu é que assim, a criança chega, é a criança certa, né? Assim, para mim eles são tudo, né? Eu fiquei o tempo todo olhando para lá, preocupada. A gente tem a certeza de que é a criança certa que tinha que vir para sua família. E o que você falou é perfeito. Acho que quem acredita em Deus, enfim, mas, né, a gente recebe aquilo que é perfeito, né? O que cabe, assim, né, para ser seu. Eu acredito, assim, que não existe uma experiência tão forte na vida de um homem quanto a adoção, que é algo que beira o divino, né?